É um barril de pólvora prestes a explodir. Uma pequena faixa da Rússia separada da pátria e perigosamente posicionada entre duas nações da OTAN. E agora a Rússia está descobrindo exatamente como usá-la para manter os olhos na OTAN, garantindo que esteja preparada para qualquer tipo de futuro que a coloque em conflito com a Organização de Defesa Coletiva. Claro, estamos falando de Kaliningrado. Satélites revelaram o segredo obscuro de Kaliningrado, onde Vladimir Putin mandou construir algo desagradável no enclave. A notícia vem da fonte ucraniana pouco conhecida Toshny, que, segundo a Newsweek, é um grupo de código aberto de pesquisadores dedicados a fornecer relatos precisos sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Segundo o relatório de agosto do grupo Toshny, algo obscuro em Kaliningrado está nas profundezas das florestas que cercam o Oblast. A apenas 30 milhas do Campo Tranquilo, na fronteira de Kaliningrado, com a Polônia, membro da OTAN, há um canteiro de obras nas coordenadas 54562160218275560 segundo Toshny. Esse não é um canteiro de obras qualquer. Ele chamou a atenção dos pesquisadores porque imagens de satélite do local revelaram que está sendo construída algo muito maior do que qualquer um esperava e com uma geometria muito estranha. A localização também é importante, pois é ao mesmo tempo remota e próxima da fronteira de uma nação que Putin provavelmente consideraria inimiga e um alvo futuro para a Rússia. Esse local foi cuidadosamente escolhido para o que a Rússia está construindo: uma matriz de antenas. Uma tão massiva e obviamente de nível militar que a Rússia será capaz de usá-la para interceptar comunicações da OTAN na região do Báltico e ao redor da Polônia. Estamos nos adiantando. A pesquisa de Toshny sobre o local é mais antiga do que parece, segundo seu relatório de agosto. O projeto de construção da Rússia surgiu no radar da inteligência coletiva de fonte aberta, inteligência de fonte aberta, em 2023. Na época, a descoberta não ganhou muita atenção na mídia global. Sabíamos que algo estava sendo construído, mas era só isso. Mesmo naquela época, algo estranho já ocorria. Círculos concêntricos eram cavados no chão, parecidos com os círculos em plantações que empolgam entusiastas de OVNIs. No entanto, esses círculos eram construídos com muita precisão e estavam surgindo junto com o que pareciam ser rotas de acesso entre eles. Todas levavam a um canal central. Mas havia algo diferente nesse local. Embora ainda estivesse em construção, esse local, ao contrário de desenvolvimentos de infraestrutura típicos ou instalações de radar, não tinha obras de fundação visíveis e dispersas que indicassem a construção de outras estruturas sólidas dentro do perímetro, como grandes antenas parabólicas ou estruturas para proteger radares. Exceto pelo centro, onde a área foi nivelada, diz Toshny. Esses padrões de construção mostram que a Rússia não está erguendo uma base militar comum. Nenhum depósito de armazenamento está sendo construído ou alojamentos estão surgindo, nenhum campo de aviação ou hangares. Apenas círculos concêntricos e o que parece ser uma única área no centro, demonstrando o tipo de trabalho de fundação disperso que você esperaria ver na construção de uma estrutura sólida. Essa principal característica, somada aos locais espaçados para postes e poucas estradas radiais ligando à massa central, tudo aponta para uma matriz de radar. Especificamente, uma matriz de antenas dispostas circularmente, ou Circularly Disposed Antenna Array. As CDAAs têm diversas utilidades, muitas previstas no contexto militar. Permitem aos operadores triangular sinais de rádio, o que é muito útil para navegação baseada em rádio e missões de busca e resgate, militares ou civis. E se um governo tem interesse nesse tipo de coisa, a aplicação de regras de radiodifusão para garantir que as estações não sejam pirateadas e que as pessoas não estejam ouvindo coisas que não deveriam ouvir. Todos esses usos são válidos, mas há um quarto que preocupa a OTAN: a coleta de informações. Imagine uma grande rede de antenas captando todos os sinais de rádio das forças da OTAN perto da fronteira da Polônia com Kaliningrado. Esses sinais interceptados poderiam revelar à Rússia exatamente o que a OTAN planejou em qualquer cenário específico. Se movermos nosso recurso da OTAN da Polônia para os Bálticos, a Rússia saberá. Há algum exercício sendo planejado ou em andamento dentro da Polônia? Com a antena, a Rússia poderá captar sinais dessas operações.
A OTAN está se preparando para defender ou invadir Kaliningrado caso haja guerra total com a Rússia. O que a OTAN faz pode chegar a Putin e seu comando. Por ora, voltemos ao relatório Tochny. O relatório diz que os primeiros sinais de obras apareceram em imagens de satélite ainda em março de 2023, quando trabalhos de pavimentação começaram a surgir em um trecho aparentemente comum da floresta de Kaliningrado. Em 2025, já era possível ver as escavações, terraplanagem e os 2 primeiros de 8 anéis concêntricos ao redor da massa central. Já falamos sobre isso. A Rússia agiu rápido e começou cedo, mostrando claramente que pretendia espionar as forças da OTAN na Polônia e arredores. Em julho de 2024, Tochny afirmou que o local já se aproximava de sua forma final de Circularly Disposed Antenna Array, com muros perimetrais prontos e várias vias secundárias conectando o espaço. Os círculos concluídos. No ano seguinte, pequenos edifícios apareceram e os círculos concêntricos da matriz de antenas ficaram visíveis ao Sentinel-2. Isso fornecia muitas informações para Tochny e a comunidade inteligência de fonte aberta. O mundo pode ter ignorado o ocorrido nessa área remota da floresta em 2023. Agora, todos deveriam estar prestando atenção a esse novo local. Por quê? Vamos chegar às várias respostas para essa pergunta em um momento. É importante destacar que a rede de antenas construída em uma floresta perto da fronteira em Kaliningrado não é um caso isolado de infraestrutura militar russa no enclave. Kaliningrado sempre serviu como fortaleza militar da Rússia, com mísseis e tropas há décadas. Nas últimas semanas e meses, foi construída mais do que uma rede de antenas. Volte a 16 de junho. O Kiev Independent informou que a Rússia parecia iniciar a expansão de 5 locais nucleares próximos a países da Europa Ocidental, possíveis alvos em uma guerra. Das 5 melhorias, a mais notável talvez ocorresse em Kaliningrado. O Kiev Independent afirma que fotos de satélite indicam que a Rússia está reformulando um suposto depósito nuclear, com cercas triplas, equipamentos de comunicação avançados e novos edifícios. Lembre-se que o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, já disse que este local poderia armazenar até 100 ogivas nucleares táticas que a Rússia pode lançar contra a Ucrânia, Polônia, Estados Bálticos e outros países europeus. Não falamos que Kaliningrado seria um dos locais onde a Rússia guarda armas nucleares táticas? Sim, e talvez agora você entenda a importância desse enclave remoto para Putin e possíveis planos de ataque futuro à OTAN europeia. Ataques de Kaliningrado ocorrem agora, mas não no sentido convencional. Mísseis nucleares ou convencionais não estão sendo lançados de Kaliningrado contra os inimigos de Putin. Recentemente, Kaliningrado tem sido usada pela Rússia em uma guerra híbrida para desestabilizar países que considera não tem os melhores interesses de Putin em mente. Em 3 de julho, a United 24 informou que cientistas poloneses rastrearam repetidas interferências no sistema global de navegação por satélite no Mar Báltico até uma instalação costeira em Kaliningrado, combinado com outra instalação em São Petersburgo. Este centro de guerra eletrônica estaria falsificando sinais de sistema global de navegação por satélite, injetando dados falsos em ativos militares ou civis que os usam. Navios e aeronaves são alvos, e o United 24 aponta que a falsificação permite à Rússia redirecionar sistemas de piloto automático e desviar seus rumos. Isso é perigoso para qualquer navio ou aeronave que esteja operando com uma quantidade limitada de combustível e precise chegar ao seu destino. O ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Schachner, explicou que a Rússia usa a falsificação de sistema global de navegação por satélite para perturbar nossas vidas e violar acordos internacionais, sem os desvios causados pela guerra híbrida. Assim como o bunker nuclear e o futuro Circularly Disposed Antenna Array Kaliningrado está no centro disso, um pequeno pedaço da Rússia, a centenas de quilômetros do continente, que Putin pode usar para apresentar uma ameaça constante às nações europeias que, de outra forma, estariam separadas da Rússia. E isso nos leva de volta a uma pergunta que fizemos anteriormente no vídeo. Por quê? Por que a Rússia está construindo um Circularly Disposed Antenna Array que alguns podem considerar uma tecnologia ultrapassada? Em uma área florestal a 30 milhas da fronteira do enclave com a Polônia?
A Newsweek sugere relação com as negociações de paz entre Putin e o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. O Circularly Disposed Antenna Array está em construção desde 2023, mostrando que a Rússia já tinha planos antes de Trump assumir. Talvez não seja coincidência que a nova instalação esteja quase pronta justamente agora. O mundo aguarda para ver se algo sairá da reunião entre Trump e Putin em Anchorage. Até agora, só ouvimos afirmações vagas de avanços, segundo Trump. E a sugestão de que a Rússia está jubilosa só pelo fato da reunião ter acontecido, segundo o The Guardian. E por que não estaria? A reunião no Alasca pôs fim ao isolamento de Putin em encontros diretos com os Estados Unidos da América após a invasão da Ucrânia. Para o líder russo, foi uma oportunidade de mostrar ao mundo e provocar a Ucrânia, indicando que seu país pode não estar tão isolado quanto muitos querem. Mas o que isso tem a ver com a construção de um Circularly Disposed Antenna Array em Kaliningrado? Tudo se resume à única coisa que toda parte precisa em negociações: influência. Considere se as imagens de satélite compartilhadas por Toshny forem divulgadas. Isso é possível. O Grupo Inteligência de Fonte Aberta divulgou suas descobertas em 15 de agosto, mesmo dia em que Putin foi ao encontro de Trump. O presidente da Rússia poderia ter usado essas fotos e as evidências de irregularidades em Kaliningrado como ferramentas de negociação. Olha como estamos nos preparando para a OTAN, Putin poderia ter dito a Trump. Se uma paz favorável à Rússia for alcançada, o novo Circularly Disposed Antenna Array e outras ações podem não ser necessárias. Afinal, não importaria se Putin estivesse dizendo a verdade, ele realmente está. O importante é a sugestão de que o Ocidente, Europa e Estados Unidos da América pode obter algo da Rússia, ao fechá-la ou não, usar suas futuras instalações em Kaliningrado. Até algo aparentemente sem ligação com a Ucrânia, como o Circularly Disposed Antenna Array em Kaliningrado, pode ser poderoso. Quem garante que a Rússia não quer usar o Circularly Disposed Antenna Array para prejudicar a Ucrânia? Em março de 2022, a Euractiv destacava a Polônia como intermediária crucial na passagem de armas ocidentais para a Ucrânia. Um Circularly Disposed Antenna Array em Kaliningrado pode interceptar comunicações sobre essas armas, informando a Rússia o que será enviado à Ucrânia. Assim, pode ser combatido no campo de batalha com várias possibilidades. Apesar de muitos acharem improvável, na verdade sabemos quase nada sobre o que Trump e Putin conversaram no Alasca. Não está fora do reino das possibilidades que as discussões tenham se afastado de assuntos que impactam diretamente a Ucrânia e se voltado para uma possível luta futura entre a Rússia e a OTAN. E se Putin não conseguir o que quer? O valor de Kaliningrado para a Rússia é justamente por ser um enclave. Vamos deixar as suposições e falar de algo concreto. O Circularly Disposed Antenna Array preocupa também pelo seu tamanho e localização. Toshny afirma que imagens de satélite indicam que o novo conjunto de antenas da Rússia supera em tamanho todos os CDAAs conhecidos, o que ainda não mencionamos. Este Circularly Disposed Antenna Array é diferente de todos os outros. É bem maior, o que indica mais potencial de interceptação de sinais que qualquer Circularly Disposed Antenna Array anterior. Fontes afirmam que o Circularly Disposed Antenna Array de Kaliningrado, na Rússia, tem cerca de 1.600 metros de diâmetro, quase uma milha. A conta X do Inteligência de Fonte Aberta Warfare destaca por que esse tamanho extremo é tão problemático. O sistema de antena circular, Circularly Disposed Antenna Array, medindo quase 16 quilômetros de diâmetro. Muito maior do que as instalações típicas, acredita-se que seja destinado à captação de sinais, inteligência e guerra eletrônica. Diz que isso serviria para interceptar comunicações da OTAN, monitorar tropas e manter contato com submarinos russos. Além do tamanho impressionante desse novo Circularly Disposed Antenna Array, sua localização também é uma grande preocupação. Já mencionamos anteriormente que fica a apenas 30 milhas da fronteira de Kaliningrado com a Polônia. Como destaca a Newsweek, o Circularly Disposed Antenna Array da Rússia está a apenas 70 milhas da costa do Báltico. Toshny acrescenta: instalar uma estrutura como o Circularly Disposed Antenna Array aqui é estrategicamente lógico. Uma instalação assim permitiria à Rússia monitorar comunicações eletrônicas da OTAN na Europa Oriental e Báltico. Mais preocupante, capacidades Very Low Frequency ou Low Frequency podem facilitar a comunicação com submarinos submersos no Mar Báltico ou Atlântico Norte.
Pense no que isso significa não apenas do ponto de vista da coleta de informações, mas também em termos da capacidade da Rússia de executar operações com base nessas informações. Não sabemos quantos ou quais submarinos russos operam sob o Mar Báltico. A Fundação Carnegie para a Paz Internacional afirma que a frota do Báltico da Rússia possui só um submarino, bem menos que os 90 a 130 da era soviética. No entanto, o Mar Báltico se conecta ao Mar do Norte e depois ao Oceano Atlântico por meio de várias pequenas vias navegáveis na Dinamarca. Sabemos que submarinos russos atravessam essas vias dinamarquesas porque o direito internacional exige que emerjam nesses casos. Quem garante que isso acontece sempre? Existe a possibilidade de que a Rússia esteja infiltrando seus submarinos no Mar Báltico e tirando-os de lá há anos, bem debaixo do nariz da OTAN? Conhecendo como a Rússia opera, esse talvez deveria ser muito provável. Agora, imagine esses submarinos russos recebendo dados de comunicação por rádio do Circularly Disposed Antenna Array de Kaliningrado, permitindo que eles se posicionem para enfrentar uma ameaça potencial. Um navio da OTAN usado para mostrar superioridade no Mar Báltico durante conflito com a Rússia. Ou até mesmo apenas informações que permitem que os navios da Rússia realizem operações de espionagem no Mar Báltico enquanto evitam possíveis capturadores. Todas são possibilidades, embora especulativas, devido ao Circularly Disposed Antenna Array de Kaliningrado. Mesmo que a Rússia não use seu Circularly Disposed Antenna Array para esses fins, pode causar grandes problemas a militares e civis no Mar Báltico. A Rússia já usou o spoofing de Sistema Global de Navegação por Satélite, citado antes, para confundir embarcações próximas a Kaliningrado. Imagine o tipo de problema que isso poderia causar se seu novo Circularly Disposed Antenna Array estivesse interceptando mensagens que deveriam permanecer privadas, dando à Rússia todas as informações de que precisa sobre tudo, desde navios navais da OTAN até petroleiros civis e navios de carga navegando pelo Mar Báltico. É um controle por ameaça discreta e intimidadora. Esse é exatamente o tipo de ação que a Rússia costuma adotar em sua guerra híbrida. E ainda há Kaliningrado. O barril de pólvora, prestes a explodir, como dissemos na introdução, pode ganhar novo trunfo com a construção deste Circularly Disposed Antenna Array. Kaliningrado é estratégica para a Rússia por várias razões, algumas já discutidas neste vídeo. Faz fronteira com a Polônia e a Lituânia, um estado báltico, criando uma ameaça óbvia. Sua presença dentro do Mar Báltico também é um problema, como acabamos de explicar. Assim como a possibilidade de que o enclave abrigue até 100 armas nucleares. Outro ponto importante de Kaliningrado é sua proximidade com o corredor de Suwałki. Esses 64 quilômetros entre Kaliningrado, Polônia, Lituânia e a Bielorrússia, aliada da Rússia, é visto por alguns como um dos lugares mais perigosos da Europa. A Político diz que planejadores militares ocidentais alertam que a área seria um dos primeiros alvos do presidente russo, se algum dia ele escalasse a guerra na Ucrânia para confronto direto com a OTAN. Controlar o corredor de Suwałki cedo garantiria à Rússia acesso terrestre a Kaliningrado. Não surpreende que a Rússia militarize seu enclave nesse confronto com a OTAN. Putin provavelmente tentará garantir esse pequeno pedaço de terra primeiro. Ataques e tropas de Kaliningrado seriam favorecidos pelo novo Circularly Disposed Antenna Array russo, que forneceria informações vitais para neutralizar defesas. A Polônia e a Lituânia reforçam a lacuna de Suwałki. Há dúvidas sobre a real utilidade de Kaliningrado. O Centro de Análises Navais já afirmou que poderia ser uma fortaleza inexpugnável. Ou pode ser um ponto fraco para a Rússia. Com o enclave virando o álamo russo, não sabemos, pois o sigilo da Rússia sobre ele gera mistério. Isso só mudaria com uma guerra entre Rússia e OTAN. Essa guerra deveria ocorrer? Alguém acredita que Kaliningrado colapsaria tão rápido que seu novo Circularly Disposed Antenna Array e tudo o que a Rússia construiu ou armazenou lá se tornariam irrelevantes? Em julho, o general Chris Donahue, comandante do Exército dos Estados Unidos da América na Europa e África, disse que a OTAN poderia tomar Kaliningrado rapidamente. Sugere-se que a força naval e aérea da OTAN tornaria Kaliningrado irrelevante. Mas será que isso é verdade? Novamente, só saberemos se a guerra que ninguém na OTAN quer que aconteça acabar acontecendo. Até agora, só podemos afirmar que a Rússia constrói o que pode ser o maior Circularly Disposed Antenna Array do mundo em Kaliningrado.
O trabalho segue em andamento, mas a Rússia está mais próxima de ativar o Circularly Disposed Antenna Array. Quando isso ocorrer, qualquer inimigo da Rússia no Báltico terá um novo problema. A OTAN deve se atentar ao que ocorre do outro lado do corredor de Savolki, na Bielorrússia. Se o que ocorre em Kaliningrado é um segredo obscuro, mísseis russos sendo posicionados na fronteira da OTAN dentro da Bielorrússia é algo que Putin quer que todos os seus inimigos saibam. Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais notícias sobre o Oblast de Kaliningrado. E obrigado, como sempre, por assistir.